pacientes, né? E, bom, sempre que a gente convida um paciente para participar de uma pesquisa, a gente explica direitinho, passo a passo, de como que funciona, mas eu sempre deixo muito claro para os pacientes que, em primeiro lugar, é para beneficiar ele mesmo. Exatamente. É a prioridade. E, em segundo lugar, vai gerar dados a nível mundial que vai acabar ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Mas a prioridade é ajudar o paciente na minha frente, assim. E gosto bastante de explicar, assim, as alternativas, as possibilidades de tratamento, porque muitos acabam tendo um receio. Mas será que eu vou ser cobaia de alguma coisa? Ou será que meu remédio vai ser placebo, por exemplo? Placebo seria aquele, como a gente costuma dizer, pílula de farinha, né? Exatamente. Mas isso hoje em dia nem é ético mais. Né? Lá nas décadas dos anos 900, lá até aconteceram estudos nesse sentido, mas hoje em dia não se usa mais. Tu não pode deixar de oferecer o melhor tratamento que existe atualmente. No mínimo, o paciente tem que receber o que tem de melhor. Quando existem estudos que são comparativos ali, né, que são duplos, né, ou seja, é uma linha de tratamento versus a outra. É isso para deixar bem claro. O tratamento da pesquisa é ou você recebe o melhor tratamento ou você recebe o tratamento de estudo que está sendo estudado para ser comparado com o melhor tratamento. Exatamente. Então, sempre vai ter a melhor escolha, né? E é isso que eu acho que é bem... Hoje o foco da pesquisa, nós já discutimos aqui a lei, que é, né, a Lei Afonso Haas, que regulamenta a pesquisa, que nasceu aqui em Juí. Tanto a lei quanto as normativas atuais, éticas, elas garantem isso, garantem a segurança e a prioridade do foco do paciente, que é o essencial em qualquer pesquisa. Laís foi voluntária de pesquisa, não em oncologia, porque lá na Oncosite a gente também... morro de inveja da Laís, porque a Laís foi voluntária na vacina da dengue. Exatamente. Né, que nós testamos aqui na Oncosite. A vacina hoje de dose única, né, já aprovada no Brasil. A gente tem muito orgulho de ter participado disso. Eu falo que eu tenho inveja da Laís, que eu, como pesquisador, não poderia ser voluntário da pesquisa. E peguei dengue agora há 3 semanas atrás. Cerca de um mês atrás. E fiquei uma semana de cama e com internação domiciliar, né? Fazendo medicação e soro em casa. Passei muito mal, Laís. E as pessoas perguntam se o efeito colateral da vacina, ela é parecida com o efeito da doença em si. Incomparavelmente menor. Incomparavelmente, não. É uma estimativa, assim, em porcentagem eu não sei nem explicar, porque eu não tive nenhum efeito grave. Dores, manchas pelo corpo, pouquíssimas, claríssimas, mas febre ou dor até mesmo no local da vacina, nenhuma, foi super tranquilo. Fico muito feliz de poder ter contribuído. Ainda estou no estudo, é um ano de estudo, então vai até agosto ou setembro, se eu não me engano. E com certeza a vacina foi muito melhor do que ter pego a doença, que eu vi em casos como o do senhor, que realmente não foi muito desaparecido agradável. Lá, aqui ficaram uns reprises, né? Ficaram uns reprises para que o doutor pudesse recuperar, e fez falta. Perguntaram, mas cadê o doutor Aníbal? Cadê o programa? Mas isso também, Guilherme, a gente tem visto lá com os pacientes em tratamento de câncer, né? Que as vacinas. Os tratamentos, a vacina também, depois a gente vai falar um pouquinho de vacina contra o câncer, que está sendo testada lá na Oncosite, mas os tratamentos em si de pesquisa clínica, a gente tem visto pouquíssimos efeitos colaterais e os efeitos esperados mesmo, né? De benefício. Exatamente. A tendência atual, com medicações mais modernas, é diminuir a intensidade de efeitos colaterais e maximizar o ganho para os pacientes, a resposta, né? Porque a gente está acostumado com pelo menos se criou muito mito ao redor da quimioterapia antiga, que é um remédio com seus efeitos colaterais, com as suas toxicidades, mas atualmente a gente tem visto tanto imunoterapia, terapias-alvo, vacinas, que são superiores e com menos efeitos colaterais. São remédios mais inteligentes, que na maioria dos casos fazem com que o sistema imunológico do próprio paciente combata o câncer.
Diferente de uma quimioterapia que o remédio vai na própria célula destruir ela. E destrói junto célula boa. Alguma célula boa acaba sendo afetada nesse processo, né? Mas é muito gratificante a pesquisa, assim, a gente tem excelentes respostas e pacientes que a gente considera curados hoje em dia, né? Que alguns anos atrás não se cogitaria em cura. Não se cogitaria em cura. Então isso é fantástico. A gente tem um exemplo, sempre a gente fala da Dona Lourdes, né? A Dona Lourdes um espetáculo, né? E que hoje ela é uma pessoa que retransmite essa mensagem de ter sido uma voluntária da pesquisa. Isso mudou a vida dela, curou ela. Ela tinha um câncer de colo uterino, na época incurável pelos tratamentos convencionais. Ela já estava usando sonda urinária, usando fralda de cadeira de rodas. E hoje ela está curada, né? Quantos anos depois? A Lourdes, 5 anos. A Lourdes é quando você estava chegando aqui, né? Quando eu cheguei em Juí, ela estava ainda no exterior, tratando fora. Então já fazem mais de 5 anos. A Lourdes é uma história que a gente sempre conta aqui. Se vocês entrarem lá nas redes sociais da Oncosite, procura lá a história da Dona Lourdes, tá? Eu acho que a gente vai colocar, Laís, vou procurar esse vídeo da história. Acho que a Lourdes merece dar uma entrevista. Eu até vou fazer um convite para quem ainda não conhece as redes sociais, tanto do IAI quanto da Oncosite, e também o próprio aplicativo da Oncosite, onde você, digitando lá na barra do Google Oncosite ou direto oncosite.com.br, a primeira imagem que aparece no aplicativo, que aparece no site, é o depoimento da Dona Lourdes. Então já está ali pronto para todo mundo conhecê-la e conhecer essa história fantástica. E também os próprios protocolos, que são diversos, são mais de 100 pesquisas hoje em andamento, mais de 100 estudos, estão todos protocolados aqui em oncosite.com.br, também, claro, pelo nosso Instagram, pelo Facebook também. Então, acessando o aplicativo, para quem ainda não conhece, você consegue visualizar todos os estudos que estão em andamento hoje e ver se você se encaixa em um deles, ou não entendendo algum termo, que são muitos termos técnicos também, falar com o seu médico, né? Com certeza. Tem a opção aqui no aplicativo, por exemplo, de quero participar. Quando você toca em quero participar, você já vai mandar uma mensagem para a equipe de pesquisa que vai te retornar. Hoje temos linhas em tumores agnósticos. Explica um pouquinho o que é tumor agnóstico, doutor Guilherme. Tumores agnósticos, basicamente, seria qualquer tipo de tumor, mas que tenha algum marcador específico. Mas, enfim, abrange uma enorme quantidade de tumores, mas desde que tenha, por exemplo, alguma mutação específica, alguma deleção, alguma fusão, e daí tem um remédio específico para essa alteração. No caso, no protocolo de tumores agnósticos que tem lá, tumor agnóstico, ou seja, não importa o local, ele pode ser do intestino, da mama, do pulmão, onde ele começou, que o pessoal fala, né? Do pulmão, né? De qualquer órgão, contanto que apresente essas determinadas mutações que essa droga vai funcionar. A gente tem para colo uterino, lá, colo de útero, tumores gástricos, né? Tumores gástricos, temos 3 protocolos diferentes, né? Cada protocolo tem a sua especificidade. Então, lá no aplicativo você vai encontrar os critérios para isso. Quem é da universidade aí que gosta, entra no aplicativo, tá? Lá na oncosite.com, tá? Vai no aplicativo, entra em protocolos, e quando você clicar em cima do protocolo aqui no aplicativo, ele vai abrir o link também para o clinicaltrials.com, né? Que é o clinicaltrials.com, que é o site do governo americano, da agência, como é o nome mesmo? Da FDA, da agência FDA, onde ficam registrados todos os protocolos de pesquisa. No mundo você tem acesso ao artigo e ao protocolo inteirinho, né? Então, para quem trabalha na universidade, aí, com pesquisa universitária, pode dar uma olhada. E também nós estamos lá aberto a quem quiser fazer revisão dentro dos nossos protocolos e desenvolver tese aí acadêmica. A gente já tem um grupo lá da universidade aqui da Unijuí que trabalha com isso, e a gente está aberto lá a estágios, a tudo isso. Mas, ou seja, várias linhas de tratamento, né? E só para eu citar aqui para o nosso ouvinte: colo de útero, gástrico, melanoma, que depois a gente vai falar aqui um pouco
sobre o protocolo de vacina com melanoma, que nós estamos aí encerrando o recrutamento. Então, quem tiver ainda, a gente fala um pouquinho, a gente pode tentar uma reserva de vaga ainda, né? Para câncer de cabeça e pescoço, para tumores coloretais, né? Cólon e reto, para tumores de mama, tá? Principalmente, nós temos aqui para triplo negativo, né? Para tumores triplo negativo, que são aqueles que não expressam nenhum marcador, mas para pós-tratamento, ou seja, uma vacina também para tumor triplo negativo. E para tumores que expressam HER2. Tá? Nós temos para tumores que expressam HER2, quem tem a doença ou quem é parente de quem tem a doença vai saber isso. E os médicos também que estão nos ouvindo aí também sabendo disso. Para tumores de pele e vários para tumores de pulmão também. Em andamento, entrando novos de tumor de mama também, né, Guilherme? Não, exatamente. Olhando o aplicativo aqui, é um aplicativo super intuitivo, né? É fácil de mexer. Mas se alguém tiver qualquer dúvida, basta nos mandar um WhatsApp que a gente ajuda a esclarecer, né? Mas acho muito interessante os estudos para melanoma, porque não temos no SUS à disposição tais medicamentos que a gente sabe que funcionam para melanoma. E isso é um contrassenso, né, Guilherme? Assim, há pelo menos 10 anos, as drogas que são consenso mundial para tratamento de melanoma e que realmente funcionam, já são comerciais. E os pacientes que têm convênio de saúde conseguem usar. E o paciente do SUS é restrito a um tratamento que é extremamente tóxico, um tratamento do século passado. Extremamente tóxico e ineficaz. Funciona muito pouco. E que precisa judicializar o tratamento. Isso é custo para o Estado, né? Custo para o sistema todo. Então são essas discussões que a gente tem que levar para a sociedade. Né? Por que não se revisar a tabela do SUS e a inclusão de novos medicamentos no SUS, né, com critérios, né, como esse aí, que é um absurdo, né? Esse é o maior exemplo de todos, né? Eu sempre falo o HER2, né, que é lá um marcador celular, que existe uma droga, as drogas que funcionam no câncer de mama, por exemplo, o Herceptin, que foi o primeiro, né, anti-HER2, ele é lançado em 94, e ele vai ser inserido no SUS aqui no Brasil em 2004. Né? Então é um contrassenso. E as pessoas que têm essa expressão precisavam usar a droga. Né? Então são esses contrassensos. Guilherme, falando um pouquinho ali do enfoque na pesquisa, né? A gente, no dia a dia da pesquisa, esse diferencial, né, da assistência do paciente da pesquisa, o quanto ela é mais criteriosa, que tu percebe da assistência geral? Sem dúvida nenhuma. A pesquisa, a gente segue procedimentos bem rigorosos, né? É um ambiente muito mais controlado e seguro para o paciente. Tanto que, agora talvez me fuja a porcentagem exata, mas o paciente dentro da pesquisa, utilizando o mesmo remédio, a mesma medicação, de um paciente fora da pesquisa, esse que participa de pesquisa tem uma sobrevida maior em torno de uns 20%. 20%. Quando Se a não gente me fala falha em 20% a memória, em oncologia, a gente esse está falando um número extremamente significativo. E falando, digamos, da mesma medicação, só em digamos, pelo convênio, pelo SUS e outro dentro da pesquisa. Porque é um ambiente mais controlado. O paciente precisa ser visto várias vezes, coletado exames várias vezes, né? Isso até, às vezes, o paciente cansa um pouquinho, mas é necessário. Não... eu digo às vezes para o paciente, né? Olha, a pesquisa não é aqui a consulta do convênio, que você desmarca o que você não quer vir. Pode adiar. Pode adiar e fazer, não. Aí, para você participar da pesquisa, tem consulta no dia certo. Chega lá no instituto, faz os exames, recoleta, os exames são rechecados, são checados por 2, 3 pessoas, rechecados depois. Os exames de controle também, de imagem que são feitas da doença. E lembrar, todos esses exames, e exames de imagem, tomografia, exames de sangue, são
todos gratuitos. Bem lembrado. Né? Todos gratuitos. O paciente recebe. A pesquisa todos. como um todo é gratuita. É gratuita. É importante falar também da segurança de que para um atendimento de um paciente que chega assim lá no instituto, lá na Oncosite, passa por pelo menos 4 setores e diversos profissionais de várias áreas. Então, não é apenas chegar na recepção e esperar o seu médico oncologista. É todo um processo muito importante e muito detalhista que traz, então, a segurança e essa precisão no atendimento também. E a precisão é dada, Laís, por exemplo, existem questionários padrão para cada paciente, porque às vezes você precisa saber se aquele paciente tomou café e quantos cafés ele tomou no dia. Só citando um exemplo. Né? Se ele tomou esse café a quantas horas antes da coleta. Né? E você tem que ter o formulário e ele tem que ser seguido, porque já pensou se o médico esquece de fazer aquela pergunta que é essencial no protocolo? E são perguntas assim essenciais para você poder diferenciar coisas que jamais vão ser perguntadas numa consulta geral, né? E exames que são jamais realizados numa consulta geral, que é um exagero ser feito. Mas na pesquisa não é exagero, ou seja, tem que ser controle de tudo, né? E esse paciente, como ele é visto de forma pragmática, né? A agenda dele é pragmática, ele tem que vir várias vezes, né, durante o mês para ser reavaliado. Qualquer alteração, tanto da doença quanto do tratamento, é rapidamente detectada. Né? Diferente daquele paciente, ele tem um contato, né? Às vezes os pacientes no SUS ou até na medicina privada, o paciente perde o contato com a equipe, ele não tem um contato direto do médico, ou o contato que ele tem com o serviço é com uma secretária. Né? Ali o contato que existe é com alguém treinado para responder sobre o seu protocolo, né? E para ativar a equipe médica no momento exato, né? Para que esse paciente tenha a melhor resposta ali. É completamente diferente e eu acho que é isso, né, Guilherme, que nos traz... Quando as pessoas falam ali, né, Laís? A gente foi atendido lá pela equipe do Instituto de Oncologia e eles são maravilhosos, eles são, não sei... Muito disso que a gente traz é o rigor que a pesquisa clínica nos ensinou e que nós levamos à nossa prática clínica fora da pesquisa também, dentro dos hospitais que nós atendemos e dentro dos nossos consultórios. Exatamente. E também gosto de frisar mais uma vez que a pesquisa é totalmente gratuita, o tratamento não tem custo nenhum e pode ser para qualquer pessoa, independente se tratou previamente pelo SUS, por convênio particular, é para todo e qualquer pessoa, todo participante. Isso é muito importante. E participando da pesquisa, você não deixa de ter... você não precisa abandonar o seu médico anterior. Muito pelo contrário, você deve manter atendimento com seu oncologista assistente, seja de convênio, seja no SUS, paralelo à pesquisa. Exatamente. Isso é super importante de frisar e não existe essa preocupação de se perder o serviço em que se tratava anteriormente. Não, tudo é garantido, isso não é um problema que deva existir. Assim, olha, até deixar uma coisa bem clara antes da gente ir para o intervalo, né, sobre esse acesso. Né? Algumas pessoas confundem achando que se eles forem para a pesquisa clínica, eles vão ser desligados do SUS. Né? E isso não é uma verdade. Né? A Lei 8080, que regulamenta o SUS, ela garante acesso universal. E a Lei Afonso Haas, ela garante que o paciente de pesquisa seja continuamente avaliado pelo Sistema Único de Saúde sem jamais perder o seu vínculo. Mesmo que ele não tenha sido liberado pelo Sistema Único para fazer o tratamento de pesquisa, que isso é uma escolha da pessoa, direito universal do cidadão de tomar decisões sobre a sua vida. Então a lei garante que o paciente não sofra restrições nenhuma, nem no seu plano de saúde, nem no Sistema Único de Saúde. E qualquer dúvida, entre em contato, qualquer pessoa que sofra uma restrição dessa, pode entrar em contato conosco lá da Pesquisa Clínica, que nós encaminhamos ele à ouvidoria do SUS, que vai tomar as providências. Digo isso
porque não raro, alguns pacientes vêm nos falar: doutor, eu fui procurar o meu tratamento no SUS e fui barrado porque falaram que eu estou tratando de pesquisa clínica, eu não tenho direito de vir aqui, é da pesquisa. E não só pode, como deve continuar o seu acompanhamento e jamais perder o vínculo com a sua equipe de saúde. Bom, número do Instituto de Oncologia é o 55 3024 9888, 3024 9888. Entrando em contato por esse número, tanto para os atendimentos de convênios e particulares, quanto para procurar informações sobre a pesquisa, a nossa equipe de atendimento vai direcionar quem quer saber de informações sobre pesquisas à equipe da Oncosite, que é o braço de pesquisa lá do Instituto de Oncologia de Juí. 3024-9888, ou entre em contato através das nossas redes sociais, @ioi.med.br. Rápido intervalo e no próximo bloco, continuem aí na audiência. Nós estamos aqui, esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós estamos fazendo uma conversa simples sobre pesquisa clínica em oncologia. Estamos recebendo aqui o médico oncologista e pesquisador da Oncosite, Dr. Guilherme Brondani. Quer condições exclusivas para sair de Fiat 0 km? Então tá na mão! Até 31 de julho você garante seu Fiat com condições especiais. Mobi, Argo, Cronos, Pulse e Fastback. Todos os veículos da gama com preços imbatíveis. Consulte condições. Fiat 0 km é na Guaracar, em Ijuí, na Davi José Martins, 1356. Paz no trânsito começa por você. Amigo e velho parceiro aqui da cidade, ou você que mora aí no interior, eu vou te dar um conselho de honestidade. A mecânica Osvaldo é que tem valor, por lá cê troca uma peça se precisar. A mão de obra especial vai lhe agradar. Atendimento igual você não vai encontrar. Vá lá tomar um amargo que eles estão a te esperar. Mecânico Osvaldo, fone 33326755. Segurança e qualidade tem nome, parceiro. É Mecânico Osvaldo, tchê! Vai construir ou reformar? A Madeireira Cypher tem tudo que você precisa em madeiras, do alicerce ao telhado. Com serraria própria, atende medidas especiais nas madeiras de eucalipto e pinos. Guias, tábuas, forro de cedrinho e pinos, paredes e assoalhos beneficiados, aberturas de madeira, vernizes, deck de Itaúba, madeiras para pergolado. Aceita os principais cartões de crédito. Faça o seu orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 991190093, bairro Jardim, RS 155, Ijuí. Mercado e Fruteira Santa Fé. Sábado é dia de frango assado e agora temos a opção do frango inteiro e o meio frango com acompanhamentos. Aos domingos, além de toda a linha de mercado, fruteira e açougue, o Santa Fé oferece aquele saboroso churrasco. Você escolhe o corte e o Santa Fé assa para você. Venha conhecer o Santa Fé. Fica na Jorge Leopoldo Weber, número 245, próximo a Heroes Burger. Faça sua encomenda pelo telefone 3333-5723 ou WhatsApp 55996229388. Mercado e Fruteira Santa Fé. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje, uma conversa simples sobre pesquisa clínica. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Guilherme Brondani, oncologista clínico,
pesquisador da Oncosite, falando um pouquinho aí sobre a experiência, a trajetória dele, a formação dele lá no Hospital de Clínicas, né? Agora um ouvinte falou que conhece o Dr. Gilberto Schwartzman, que era o chefe lá. Gilberto Schwartzman é um dos monstros sagrados da oncologia do Brasil, um ícone da oncologia aqui no Rio Grande do Sul, talvez a pessoa mais importante em pesquisa clínica, que inspirou a todos e que trouxe a pesquisa clínica mesmo para o Rio Grande do Sul, né? E que hoje a gente é referência no mundo, né, Guilherme? O Dr. Fábio Frank sempre fala que foi muito inspirado por ele, assim, foi alguém que sempre incentivou e reconheceu depois, quando o Dr. Fábio já estava bem sucedido com as pesquisas, né? Uhum. É muito legal. E a gente, trazendo hoje aqui o Dr. Guilherme, falando especificamente sobre a atuação dele, não só como oncologista, mas o que essa experiência trouxe, o que a pesquisa clínica trouxe de experiência para ele também, né? Lá dos protocolos que nós estamos tendo. Falando um pouquinho, esse protocolo de melanoma, vacina para melanoma, né? Uhum. É extremamente de ponta o tratamento, né? Vacina, melanoma, o nome já diz, melanoma maligno, né? Porque é o pior câncer que tem. E nós vivemos numa região, nosso estado, de um modo geral, com bastante pessoas de pele clara, muita exposição solar, né? Então o melanoma acaba que é bastante frequente na nossa região. E esse estudo em questão ele é muito interessante porque ele é uma vacina personalizada, feito de RNA mensageiro, e que é um tratamento super personalizado associado a uma imunoterapia. Uhum. Para pacientes... Ela tira um pedaço do tumor, analisa aquele pedaço, vê como ele é geneticamente, a vacina é feita para aquele tumor daquele paciente. Isso. E é para pacientes que tiveram melanoma e foram submetidos à cirurgia. Uhum. E retiraram totalmente. Tá? É um estudo excelente. Por ser tão bom, as vagas preencheram muito rápido. Então agora a gente está com vagas a conta-gotas. Então teria que manifestar o interesse e a gente solicitar essas vagas, digamos assim. Mas né? é muito interessante, é o melhor, um tratamento fantástico. E hoje, olha só, sendo desenvolvida uma vacina para uma doença que, quando se espalha, o melanoma, esse é o medo, né? Então, quando ele se espalha ou quando ele volta, ele pode ser muito perigoso. E pacientes que têm que fazer tratamento com imunoterapia, às vezes por 1-2 anos, né, de acompanhamento, quando essa doença aparece. Quando a gente fala, né, na janela de inserção dos pacientes, né, às vezes não dura 6 meses aberto um protocolo, às vezes dura semanas, né, que a gente tem para colocar. E eu estou achando muito interessante esse canal, e nós sempre trabalhamos com o médico encaminhador, né? Que é o médico que atendeu o paciente e que sabe que a gente tem um protocolo e nos encaminha o paciente. Mas essa nossa ideia de estarmos trabalhando diretamente com o paciente, como é aqui no programa, aqui na rádio, né? E como fica lá no nosso YouTube, no Spotify, as pessoas acabam tendo esse conhecimento e procurando direto, né, Guilherme? Espontaneamente. E a gente está conseguindo abrir um leque para muito mais gente ser beneficiada. Então, olha... A gente esperava que no dia 26 nós encerrássemos as vagas, né, do protocolo. E ela preencheu muito rápido. Né? Como existem essas reservas de vaga, e a gente tem que analisar muito bem todos os critérios, alguns pacientes no mundo todo que estão inscritos para o protocolo, eles não vão cumprir os critérios. Alguns podem desistir. Né? E abrem-se essas outras vagas. Então, nós estamos na fase agora de pedir reserva de vaga. Então, se você conhece alguém, ou se você tem um diagnóstico recente de melanoma, e você foi operado e retirou a lesão toda, tá? Pode ter linfonodo comprometido? Não. Pode ter. Até aqueles que têm linfonodo comprometido e vão ter que ser encaminhados para fazer aquele tratamento que é extremamente tóxico que tem no SUS e que é ineficaz, procure o Instituto de Oncologia de Juí, que nós vamos tentar uma reserva de vaga para esse protocolo, né, que é extremamente importante para tratar as pessoas. É uma oportunidade que a gente não pode deixar
que o paciente com diagnóstico recente de melanoma, que foi operado, tenha o alcance para fazer essa prevenção, né, Guilherme? Seria um tratamento para aumentar ao máximo as chances de cura do paciente, de evitar que algum dia possa ter uma recaída, por exemplo. Uhum. Mas lembrando que a gente também tem outros estudos para melanoma em outros cenários também. Claro. Então, também, se o paciente nos entrando em contato, mostrando interesse, a gente analisa qual que seria o melhor caminho para ele, né? E a gente falar um pouquinho das nossas parcerias, né? De outros centros. Uhum. O paciente que nos procura em busca de algum protocolo de pesquisa e porventura a gente não tenha nenhum disponível aqui em Juí, nós temos parceria com 2 centros de pesquisa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um é o Hospital Moinhos de Vento, né? Tá entre os melhores hospitais da América Latina. E também o Grupo Tacchini, em Bento Gonçalves, que também funcionam como braços da Oncosite. A gente pode, eventualmente, buscar nesses outros centros algum estudo mais adequado. E se porventura não conseguirmos achar nenhum estudo, a gente fica sempre com o nome do paciente no nosso radar. Surgindo, porque isso é uma coisa muito dinâmica, a cada semana abre um estudo novo. Uhum. Então, surgindo, a gente vai lá e chama o paciente de volta e oferece novamente. A gente sempre faz uma lista também, né? Essas parcerias, né, vamos lembrar, a Oncosite, que é o braço de pesquisa clínica aqui do Instituto, ela é parceira, toca as pesquisas juntos com a rede Tacchini lá em Bento Gonçalves. Isso. E também é uma parceira do Hospital Moinhos de Vento, um dos melhores hospitais do Brasil. É um hospital que vem fazendo investimentos aí para se tornar o melhor do Brasil, né? Ele quer se tornar nos próximos anos o melhor hospital do Brasil. E depois desta parceria, o Hospital Moinhos de Vento dobrou a quantidade de estudos desde que o Dr. Fábio Frank se inseriu nesse contexto. E existem estudos independentes, estudos que abrem ao mesmo tempo nos 2 centros, mas nós temos estudos que o Moinhos de Vento e a Tacchini não têm, e eles têm estudos que nós não temos. Então nós fazemos esse intercâmbio. Mas nós sempre tentamos buscar o melhor para o paciente, olhando estudos no Brasil todo. Então a gente tem um grupo aqui que a gente conversa com pesquisadores de todo o Brasil. Independente de onde for o estudo, como o da Dona Lourdes, que foi para os Estados Unidos tratar, né? Passou 1 ano e meio nos Estados Unidos fazendo tratamento, completamente custeado pela pesquisa clínica. Nós recebemos pacientes de outros estados, a gente recebe paciente de Santa Catarina, do Paraná, estava uma paciente do Mato Grosso do Sul, tá vindo, né? Tá, para cá, paciente do Mato Grosso vindo, Portugal, do Uruguai, né? Eu tenho um paciente do Uruguai agora para a semana que vem para consulta. Um venezuelano interessado. Também em tratamento. Então as pessoas procuram porque é o que há de melhor. E a gente tem que deixar isso bem claro para quem está aqui em Juí, que está na região toda, que está ouvindo aqui a Mundial, tá? Que existe esse benefício aqui. Outros estudos, Guilherme, abrindo aí o estudo de câncer de mama, né? Sim. Câncer de mama é muito comum, né? Principalmente em mulheres, bastante raro em homens, mas também acontece. E hoje em dia nós temos diversos protocolos de tratamento para câncer de mama, para diversos cenários. Bastante difícil que algum paciente escape de ser incluído em algum deles, né? Então, se você tem um diagnóstico de câncer de mama e entrar em contato conosco, muito provavelmente nós vamos ter algo inovador para oferecer. Recentemente, abri um estudo muito promissor, muito interessante, que é com uma medicação chamada trastuzumab deruxtecan, que é uma medicação extremamente moderna, muito cara, né? E que a gente consegue oferecer de forma gratuita para pacientes que já fizeram um primeiro tratamento no seu serviço de origem. Mas a partir de um segundo tratamento, a gente já pode considerar a inclusão nesse estudo para receber esse remédio. Todos recebem esse remédio. Não tem um grupo com uma medicação diferente. Não, é o mesmo remédio para... Só para... O trastuzumab deruxtecan é uma droga
que revolucionou o tratamento de câncer de mama, para pacientes que expressam o HER2 e para pacientes que também não expressam o HER2. É um modelo de tratamento chamado anticorpo-droga conjugada. O que é um anticorpo-droga conjugada? O tumor tem lá esse HER2 que a gente falou, que é uma molécula que ele expressa, né? Que é uma expressão gênica ali do tumor. O anticorpo, ele reconhece essa expressão. E esse anticorpo está conjugado com uma droga. Então, ele está com o quimioterápico coladinho nele e ele vai procurar só as células que têm esse HER. E ele vai chegar na célula, ele vai bloquear o HER, que deixa a célula mais agressiva, e vai soltar aquela droga naquele ambiente celular. Então, ele vai agir localmente, diferente da quimioterapia que é aplicada e que age no corpo todo com efeitos colaterais. E essa droga mudou tanto o cenário, tamanhamente o cenário, que nós estamos hoje curando pacientes metastáticas com câncer de mama HER2 positivo. Curando pacientes que chegavam com metástases hepáticas, ósseas, pulmonares e que tem curado. E que está sendo uma revolução mesmo, né? Eu lembro que o Dr. Buzaide, né? O Dr. Buzaide é um dos grandes oncologistas do Brasil, está sempre lá na Globo. Esses dias vi ele na Ana Maria Braga, né? Um cara, uma pessoa de muita penetrância. E logo que os anticorpos droga conjugadas chegaram, ele falou que no futuro vai ter muita criança chamada deruxtecan. Não, realmente é uma medicação fantástica, que os estudos cada vez mais confirmam a eficácia dessa medicação, né? E que a gente tem uma experiência muito boa com o uso dela aqui. Muito boa. Nós fomos, antes da pesquisa, tá? Sem contar com pesquisa, nós participamos dos estudos que validaram a droga, claro, mas antes da pesquisa clínica, a segunda paciente no Brasil a utilizar a droga fomos nós que começamos aqui. Né? E foi uma paciente particular, essa paciente pagou para usar o tratamento. Hoje essa paciente está lá na pesquisa clínica utilizando tratamento de pesquisa. Estou atendendo ela ontem. Sim. Tá? Então, e ela já estava com uma doença que não tinha mais opção de tratamento. E isso foi em 2021. Acho que ela começou a usar o deruxtecano em janeiro. A droga foi liberada no Brasil em janeiro, finalzinho de janeiro de 2021. Foi precificada, porque ela até liberar, até todos os trâmites, né? E ela começa, acho que dia 3 de fevereiro a utilizar, né? Entre as primeiras a estar utilizando com boa resposta. É interessante ter essa informação, né? Que são drogas de excelente... inteligentes, né? Drogas inteligentes, acho que essa acho que é porque comparando com a quimioterapia, acaba que comparado a esses remédios mais modernos, a quimio ficou um pouco mais um remédio chamado um pouco mais burro, assim, porque ele vai em tudo, né? Claro que ainda não. Isso não quer dizer, né? Que a gente não utilize mais quimioterapia. Se utiliza. É um remédio mais burro, mais bruto contra o câncer. Exato. E que nós precisamos, em vários cenários, utilizar ele. Sim. Mas a pesquisa, ela caminha para isso, né, Guilherme? Para desenvolver cada vez drogas menos tóxicas, mais efetivas e cada vez com menos efeitos colaterais, né? Essa é a ideia, né? Até a gente chegar... A gente conversava já há 2, 3 anos atrás que o caminho da vacina para o câncer é um caminho sem volta, né? A gente viu agora, até na mídia, aí, no Fantástico, uma matéria sobre as vacinas dos cânceres aí, de um paciente que nos Estados Unidos fez uso da primeira vacina contra aquele câncer. E é um mecanismo que se desenvolveu muito aí no Covid, né? Que tiveram tantos estudos com tipos de vacina e que isso adiantou muito os estudos para o câncer. Né? É uma acelerada, né? Porque a tecnologia acaba sendo semelhante, né? Mas é bem interessante, bem promissor, né? E o que a gente acaba percebendo é o seguinte: a gente não está próximo de uma medicação milagrosa, uma medicação que vai resolver todos os problemas de câncer do mundo. O que a gente tem visto são saltos em melhora
e agregando tecnologias. Exatamente. Se somando. E isso está tornando o câncer cada vez mais uma doença crônica. Como um diabetes que precise utilizar insulina para o resto da vida. É uma analogia, mais ou menos. Né? Um hipertenso que tem que usar remédio para pressão. Mas o que a gente tem visto é o somatório de mecanismos de ação para que não dê chance para o tumor escapar. E a gente vendo pessoas cada vez mais... Quando a gente fala no cenário de câncer de próstata, por exemplo, hoje nós vemos pacientes que... num passado recente morriam do câncer de próstata e que hoje vão viver para morrer de velho e não de câncer de próstata, né? Usando a medicação para o resto da vida. Eu tenho paciente com 92, 93 anos tratando câncer de próstata e que teve o diagnóstico por volta dos seus 70, 80 anos, né? Sim. E que foi progredindo e foram saindo novas medicações, eles têm a vida muito bem controlada com esses remédios, né? Exato. Acho que esse realmente é o futuro, assim. Lembrando sempre que cada paciente, cada tipo de câncer tem suas particularidades, alguns têm características mais agressivas, outras menos, então isso também influencia nas respostas aos tratamentos. Mas isso a gente consegue esclarecer melhor na consulta, né? Conversar pessoalmente sobre isso. O grande mito da cura do câncer, que vão encontrar a cura do câncer. Quando nós falamos em câncer, nós estamos falando em milhares de doenças completamente diferentes. Quando nós falamos em câncer de mama, nós estamos falando de centenas de doenças completamente diferentes entre si, com tratamentos e enfoques diferentes. Então, não vai ser uma única cura, mas vários processos e metodologias, como a imunoterapia e as vacinas, que nós vamos chegar ao controle da doença e até a cura, né, hoje nos estágios iniciais. Né? Sim, podemos pensar em cura também. Mas o pensamento principal ainda é cronificar a doença e manter uma ótima qualidade de vida para os pacientes, mas fazendo sua medicação, seja injetável, seja via oral, né? Fazendo uma manutenção por longo prazo. Uma coisa interessante a gente falando em vacina, a gente já tem uma vacina hoje que previne câncer. Sim, sem dúvida. Né? E que tem nas redes, na rede pública, que é a vacina do HPV. Ela não age para o câncer, mas ela age prevenindo um bichinho lá, que é o papiloma vírus, que é uma doença sexualmente transmissível, né? E que ela também transmissível de pessoa para pessoa, pega no beijo, pega no chimarrão, né? E é o maior causador de câncer. Assim, 99,9% dos cânceres de colo uterino são causados pelo HPV. Né? Certo. Causa também câncer de boca, laringe, esôfago, estômago, câncer de reto, tá? Então, fazer a vacina nos adolescentes antes do início da vida sexual, ou aqueles que já começaram a vida sexual, ou aquele adulto que não se vacinou, se vacine contra o HPV. As vacinas para os adolescentes são gratuitas nos postos de saúde e a gente acha que a gente tendo uma cobertura vacinal, por exemplo, de 80% a 90%, nós não vamos mais ter câncer de colo uterino. E falando em adolescentes, chamar atenção para esse público a respeito também, não só da HPV, como para um perigo que tem surgido desde o ano passado, nos últimos anos, é bem recente, do cigarro eletrônico, que também é um perigo gigante para os adolescentes. E a gente tem visto também uma incidência, um aumento de câncer de garganta, que é até muito mais agressivo do que o de pulmão para fumantes de cigarro, por exemplo, o cigarro tradicional, e tem atingido principalmente jovens, pré-adolescentes e adolescentes, que é um público muito novo. Então, é uma preocupação também para esse público que... A gente pensa em câncer muitas vezes, pensa numa pessoa mais idosa automaticamente, mas não. O câncer tem atingido cada vez mais pessoas mais novas e principalmente os adolescentes agora nessa fase aí, que começam a sair, começam a descobrir o mundo e a gente tem notado um aumento significativo de câncer de garganta decorrente do cigarro eletrônico. Muito bem, estamos chegando aqui no horário, recebendo o grande mestre da comunicação aqui no estúdio, o Bonamigo, né? Que é uma pessoa fantástica aqui, que é um ícone da comunicação aqui na nossa região de Juí, uma pessoa
de alto astral e que proporcionou a gente ter esse alcance para você estar tendo informações de saúde. Muito bem, esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje aqui nós estivemos recebendo o Dr. Guilherme Brondani, que é oncologista clínico, está completando 4 anos de Juí, atende na Unimed Noroeste, lá no Hospital da Unimed, na oncologia do Hospital da Unimed, e é oncologista do Instituto de Oncologia de Juí e pesquisador na Oncosite. Falamos aqui sobre os protocolos de pesquisa que estão abertos em Juí, também o contato que temos para encaminhar pacientes para os centros que são parceiros, como a Rede Taquini, o Hospital Moinhos de Vento e demais pesquisadores no Brasil todo. O acesso à pesquisa clínica é livre, gratuito, ao alcance de todos, independente do seu plano de saúde. Se você tem câncer ou se você tem algum familiar, amigo que tenha câncer, procure o Instituto de Oncologia de Juí para saber sobre a pesquisa clínica. Nós podemos ter algum protocolo de pesquisa que você vá se beneficiar. Dr. Guilherme, muito obrigado pela presença hoje. Muito obrigado, Aníbal, Laís, ouvintes. Muito legal poder trocar uma ideia aí sobre saúde, sobre pesquisa, que é um assunto que me fascina bastante e que cada vez mais cresce no Brasil. Então, ainda mais com a aprovação da nova lei agora, que vai nos ajudar bastante. Mas seria isso. Muito obrigado e um bom dia a todos. O Simple Talk retorna então no próximo sábado, mas fica o convite a todos que nos acompanharam e aqueles que não puderam acompanhar na íntegra, vai poder então assistir, ouvir e também participar conosco através das redes sociais. Vai estar no ar a partir da segunda-feira, então, no YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. Procure lá, se inscreva no nosso canal e também através do Spotify, para você que gosta de circular, tá dirigindo, se locomovendo pela cidade ou até mesmo pela região, quiser também nos acompanhar pelo Spotify, fica aí o convite. Se não acompanhou desde o início, vai poder assistir lá na íntegra esse programa e essa conversa simples, que sempre traz então aos nossos ouvintes temas tão importantes, mas de uma forma bem dinâmica. Doutora Aníbal, doutor Guilherme, muito obrigada a vocês. Um ótimo final de semana. A todos os ouvintes que nos acompanharam até agora, um ótimo final de semana, um sábado ensolarado hoje aqui em Juí. E sigam na programação aqui da Mundial 96.5, que tem muita coisa boa para vocês. Tchau, tchau. CYW 969, canal 243, 96,5. Sabadão! O Sabadão!